Então, continuando falando dentro do mundo de inferência, dados os conceitos básicos que a gente precisa, a gente falou de estimadores, né? Que a gente utiliza os estimadores quando eu tenho uma estatística e ela está relacionada, né? Que é uma função da amostra, ela está relacionada, uma estatística, que ela está relacionada a um parâmetro, né? Então, por exemplo, o parâmetro de média, e eu uso x barra para estimar a média, isso aqui é uma estatística e esse aqui é meu parâmetro. Eu posso, como ela é uma estatística relacionada a um parâmetro, ela ganha um novo nome que é estimador. Esse estimador, existem propriedades que são bacanas de se verificar para saber se é um estimador melhor do que o outro ou não. A gente aqui não vai entrar em muitos detalhes na nossa aula, aqui em estatística básica, mas eu vou mostrar para vocês que, por exemplo, uma característica importante é de estimador não viciado ou não viesado. O estimador não viciado é que, em média, ele vai dar o parâmetro que eu tenho interesse em estimar. Lembrando que, porque em média o estimador é uma estatística, né? Uma estatística é uma variável aleatória. Antes de eu observar, eu não sei qual vai ser o seu valor. É uma variável aleatória. Então, uma variável aleatória, seja contínua, seja discreta, ela tem média, variância. A gente pode calcular média, variância, etc. Então, aqui eu estou falando daquela média mesmo. Então, a média, a esperança, né, desse estimador, que eu estou chamando de T aqui, vai dar exatamente o θ. É isso que está dito. A esperança do estimador é o parâmetro que eu tenho interesse. Então, por exemplo, a esperança de x barra é igual a μ, então x barra é um estimador não viciado para μ. E dá para provar em algumas situações importantes, que é a situação que eu tenho uma amostra aleatória simples, esteja qualquer população que eu tiver. Se eu tenho uma amostra aleatória simples, em qualquer contexto, se é um contexto discreto, contínuo, não importa. Se eu tenho uma amostra aleatória simples e se eu calculo a média amostral é uma variável aleatória e a esperança dela é exatamente o μ, que é a média populacional. Então, ele é um estimador não viciado para mim. E aí, é aqui que a gente compara o S2 com aquele sigma 2 chapéu que eu falei no outro vídeo. O S2 é quando eu divido aquela variância por N, por N menos 1. Né? O S2 é quando a variância lá, aquele cálculo dos quadrados lá, é dividido por N menos 1. O sigma 2 chapéu é quando eu divido lá, tenho essa quantidade, né, quadrática, eu divido por N, de cada valor de x menos x barra. Eu divido por N. Esse daqui é o que a gente estudou, se eu tenho um conjunto de dados, que era uma população, aí como que eu calculava a variância dele? A gente divide por N. Mas se eu tenho uma amostra, aí, se eu suponho, né, que eu tenho uma amostra, aí eu já estou no mundo de inferência, então o melhor a fazer é dividir por N menos 1. Isso não é um achismo. Isso vem desse resultado aqui. Se eu pegar a esperança dessa variável aleatória, que é a esperança dessas quantidades aqui, isso dá exatamente a variância populacional. Se eu estou num contexto de amostra aleatória simples, tá, gente? Que tem toda a sua definição. Agora, se eu pego a esperança desse cara aqui, ele não dá. A esperança desse sigma 2 chapéu não dá a variância populacional. Então, ele é um estimador viciado, ele tem um viés, ele tem um vício, né, em relação ao valor que eu quero estimar. Tá? Aí, se eu tenho dois estimadores que são não viciados, como é que eu vou comparar, né? Porque é legal ser não viciado, mas se eu pego 2, 3 que são não viciados, eu posso compará-los em relação à eficiência. Então, dois estimadores não viciados de θ, eu posso comparar eles em relação à variância. Se eles são não viciados, os dois, né, T1 e T2, então os dois dão em média o valor que eu quero estimar, o parâmetro. Se a variância, quanto menor a variância de cada um deles, né, a variância mede a variabilidade em torno da média. Se a variabilidade em torno da média, que é o valor que eu quero estimar, porque eles são não viciados, então a média dá o parâmetro. Se a variância em torno desse parâmetro é pequena, então ótimo, porque eu estou acertando bastante. Mas se eu tenho uma variância maior, aí eu tenho chance de não acertar na média, né? De estar mais longe da média. Então, quanto menor a variância, melhor. Então, se eu tenho 2
Quanto menor a variância, eu digo que ele é mais eficiente do que o outro. Tem uma outra definição que é a ideia dessas duas aqui misturadas, que é de consistência mais no valor limite, tá? Quanto maior o tamanho da amostra, conforme eu cresço o N, o tamanho da amostra, eu tenho que, na média, esse estimador ele vai dar o parâmetro e a variância dele também vai para zero, né? Tá bom?